sendo segundo, às vezes sendo primeiro, às vezes fazendo saída de 3, às vezes saindo pra botar a cara pra aparecer. Lembra que eu falei? Cara, ninguém bota a cara pra aparecer. O Paulinho se esconde, o Tietchan se esconde. O Jair não. O Jair não. O Jair apareceu, o Jair deu posse de bola. Aí as pessoas acham que se defender dentro do futebol, tem muita gente que acha isso, é dar porrada, é só marcar. O Vasco tem um grave problema, que é não pressionar o portador da bola. E a falta dessa pressão no portador da bola fez com que o Arrascaeta toda hora ativasse o Michael do lado esquerdo. Para vocês terem uma noção, eu vejo todos os jogos do Flamengo, porque eu sou pago para isso e sou obrigado a isso, faço a placar e faço o SBT. O lado mais forte do Flamengo é o lado direito, é o lado em que trabalham Gerson e Wesley. Sempre, sempre, é sempre o lado direito do Flamengo que é o mais forte, até pela grande temporada que o Wesley está fazendo. E também o Gerson, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, aquele lado direito do Flamengo é muito forte e ele não funcionou. O Lucas Piton fez uma boa partida defensiva hoje. O Nuno Moreira se entregou demais. Se entregou demais e até por isso que ele saiu por cansaço. Só que na direita, hoje, o Flamengo construiu muito com o Arrascaeta e muito com o Michael, porque o Ryan tem um grave problema sem a bola e para piorar, o grave problema do Ryan sem a bola, que ele ainda vai aprender porque ele é um garoto, ele ainda tem muito evoluído o jogo dele sem bola, o Paulo Henrique hoje não fez um bom jogo. Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique, a todo momento, deu botes errados, deu linha de passe pro Michael, não conseguiu fazer as antecipações que ele sempre faz, ele tá sempre dedicado, ele tá sempre correndo, ele tá sempre se dedicando. Mas hoje, o jogo do Paulo Henrique fez com que o Flamengo criasse e crescesse muito por aquele lado do Michael e ali foi de fato onde o Arrascaeta conseguiu jogar. Porque pelo meio campo, o Flamengo não infiltrou, gente. O Flamengo também é uma equipe que constrói muito por dentro. Essas tabelas rápidas, Arrascaeta, Bruno Henrique, sobe um pouco de La Cruz, o Gerson sempre aparecendo também. Essa construção por dentro do Flamengo, só pegar o jogo contra o Juventude, ela é muito bem feita também. É o melhor time do Brasil, gente. É o melhor time do Brasil. E então, quando a gente fala que ficou satisfeito com o primeiro tempo do Vasco, quer dizer o quê? Que o Vasco competiu contra o melhor time do Brasil. Fato, indiscutível. Com maior folha, com os melhores jogadores, com jogadores de seleção, uruguaia, chilena, brasileira. O time é bom pra caramba, o time é muito bom. E pelo meio, o Flamengo não conseguiu construir. E pra mim, isso tem totalmente a ver com duas coisas. Primeiro, o jogo absurdo que o Hugo Moura fez. Jogou muito o Hugo Moura, muito mesmo. Clássico de altíssimo nível. Coisa que ele não vinha fazendo em outros clássicos. Ele foi muito mal contra o Fluminense nesse ano e foi muito mal contra o Flamengo também. Deixando o Arrascaeta sempre entre linhas, sempre com espaço. Hoje não. Hoje ele foi muito bem. Então, o outro ponto é a entrada do Jair. O Jair povoou o meio. E tem uma coisa que as pessoas não se atentam, e aí vou falar novamente, que pra eles, defender é dar porrada, é sair bicando, nem sempre você vai ter uma característica de um jogador que é um jogador que agrada a torcida, aquele cara que bica pro alto, que faz ruf. O Jair não é esse cara. As pessoas acham que o Jair é um volante que vai marcar, que vai dar porrada. Ele não é esse cara. Ele é técnico. E quando ele tem a bola, dificilmente ele toma decisões erradas. E isso é imprescindível para uma equipe que, teoricamente, seria controlada pelo Flamengo, porque o Flamengo é muito melhor tecnicamente, e o Jair, toda vez que a bola caía no pé dele, ele dava soluções inteligentes para o Vasco da Gama. Ficar com a bola é a melhor forma de se defender, porque quando você fica com a bola, você tira o ímpeto do seu adversário, você tira a pressão, você equilibra, você começa a clarear o jogo. E esse é o papel do Jair. O Jair não vai ser o cara que vai dar um carrinho e você vai falar ruf. Ele não é esse cara. Ah, o Jair é muito lento. Não. Ele joga dessa forma. É o jeito dele, o trejeito dele é assim. E realmente, ele não é um volante marcador, porque ele nunca foi na carreira dele. Ele nunca foi. Só que ele é um cara lúcido. Tecnicamente, é um baita de um jogador. E hoje ele foi importante pra cacete pro Vasco. Inclusive, mantenha. Essa é a dupla de volante. Quando o Jair dá a cara pra aparecer, e quando o Hugo vai fazer a saída de bola, dificilmente o Jair erra. Porque ele tá sempre olhando os laterais, porque ele tem o giro, porque ele sabe proteger a bola. E é uma posição de muito risco. O Hugo jogou muito, mas nem sempre ele consegue fazer isso. Pelo contrário, ele erra muito. Porque justamente a qualidade do Hugo maior é marcar.
É dar bote, é pressionar, é fazer o ruf-ruf. E hoje ele foi muito bem, com e sem bola. Mas o cara que dá a lucidez, o Jair é muito mais lúcido do que o Tietchan e do que o Paulinho. Então, você tem um jogo mais associativo e mais equilibrado quando o Jair tem campo. O Coutinho se favorece, o Piton se favorece. E muito. O Paulo Henrique se favorece, a zaga se favorece. Porque quando dá a bola no Jair, tem segurança para dar a bola. Ele tem problemas defensivos? Tem. Mas isso não quer dizer que ele não marque, que ele não pressione. O Arrascaeta não jogou nada no segundo tempo, gente. Nada. Porque o Jair marcou ele. Conseguiu roubar algumas bolas, foi eficiente nessa roubada de bola, protegeu a área. Qual foi a chance do Flamengo na entrada da área? Coisa que a gente já reclamou muito sobre essa entrada da área do Vasco da Gama. Não teve. O Flamengo cruzou e cruzou muita bola. Tentou utilizar muito mais as laterais do que, de fato, o meio. O equilíbrio pelo meio aconteceu. E sabe o que muita gente falou na escalação? Quando eu até dei essa provável escalação antes da partida acontecer. Falei que o Adson não jogaria, porque ainda está se cuidando, está se tratando, está no planejamento. E dei a escalação com o Hugo e com o Jair. O meio-campo do Flamengo vai engolir o Vasco. Não foi isso que a gente viu, não. Não foi isso que a gente viu, não. No primeiro tempo, quando estava todo mundo sem estar cansado, todo mundo no seu ápice, titular, não teve nada de meio-campo do Flamengo engolido. O Flamengo é um time mais bem treinado e muito melhor qualificado em peças do que o Vasco da Gama. Agora, o jogo foi equilibrado. Com uma leve superioridade do Flamengo, é verdade, principalmente em controle. Agora, em chances claras, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, aí a coisa começa a pegar um pouco mais. Eu vou até pegar aqui as substituições. Eu acho que é válido a gente falar isso. Deixa eu abrir aqui. Vasco X Flamengo. Será que vamos ver. Aqui, ó. Vou botar aqui as substituições na tela. Pronto. Atenção. Quem conhece música vai se ligar nessa. Esse foi o time. O time do Flamengo, estrelado, seleção. Um negócio assustador, correto? Correto. Aqui, enquanto esses jogadores aqui estiverem em campo, foi um jogo equilibrado. Eu acho que todo mundo há de concordar com isso. E não só porque o Vasco se superou, mas também porque o Vasco tentou jogar. Essa foi a verdade. O Vasco fez uma partida de muita entrega. Muita entrega, o que também mostra que o grupo está fechado com o Carille. Entrega o tempo inteiro. Com erros e tudo mais, mas se entregou o tempo inteiro. Quando a gente vem pra cá, o negócio fica feio. Fica muito feio. Porque assim, hoje, repito, não tivemos o Tietchan, o Adson, o Payet e o Lemos. Teoricamente, se o Lemos tivesse, o Lucas Freitas estaria como opção, que pra mim também fez até uma boa partida. O Adson, o Payet e o Tietchan, possivelmente, muito provavelmente, teria entrado no jogo. De melhor da partida, mas tem que ser. O Léo Jardim foi o melhor em campo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, o Léo Jardim foi o melhor em campo. Isso aí a gente não tem nem o que falar. Com certeza ele foi o melhor em campo. Agora, o Vasco apresentou um repertório nesse jogo de hoje, diferentemente dos jogos em que ele não performou, como foram contra Corinthians e Ceará, em que nós fomos derrotados? Sim. E esse adversário de hoje, o Flamengo, ele é muito mais qualificado, sem dúvida nenhuma, em relação aos outros. Mas o Vasco conseguiu performar um primeiro tempo em que o Vasco jogou bem, criou boas oportunidades, teve chance de sair na frente. Teve uma pancada do Paulo Henrique, estourou no travessão. Teve a jogada do Nuno, que não foi bem no segundo tempo, Rodrigo, mas eu não achei ele nulo não, que ele dá um corte e bate. Teve a jogada, teve uma terceira jogada, a cabeçada do Ryan, uma jogada pela direita que ele corta para a esquerda e bate. Então assim, tá bom, Bacalhau, tá bom, obrigado pelo seu superchat, tá? Você acha que é ridículo falar que o Vasco jogou bem? Então você não viu o jogo. O segundo tempo não foi o segundo tempo que a gente esperava. Mas vou dizer para você,
que foi um jogo bom do Vasco, mediante a situação e principalmente em relação ao rival. Roberto Campos me pergunta, foi o Vasco que melhorou ou o rival que jogou de salto alto? Não acho que eles tenham jogado de salto alto não, Roberto. Sinceramente, não vi o Flamengo jogando de salto alto. Tá? Na minha avaliação, não vi o Flamengo fazendo salto alto não. Vi um Flamengo tendo enorme dificuldade para encarar o Vasco. O Vasco teve possibilidades. Estão vendo aí, ó, o trabalho do Flamengo ficou aí fazendo um trabalho de aquecimento aqui no Maracanã. Vou botar essa imagem do gramado aí pra você. Meu irmão, o Vascaíno tá comemorando com uma vitória aqui, cara. Cara, não é comemorar como vitória, mas é um ponto importante. Porque assim, em sã consciência, o torcedor falava o quê, cara? Pela diferença entre os times, né, Samir? Era derrota. O Vasco conseguiu se comportar bem e levou o perigo ao Flamengo no primeiro tempo? Sim. No segundo tempo, o Vasco não jogou, o Léo Jardim arrebentou com o jogo. Amassou o jogo, botou a bola debaixo do braço e falou assim, acabou, aqui ninguém mais faz porcaria nenhuma. Mas tem um primeiro tempo que você não pode jogar fora. Pancada do Paulo Henrique no travessão, jogada do Nuno, do Ryan, todos lances perigosíssimos. E o time teve uma coisa que faltou em outras oportunidades e está muito bem observado pelo Amarildo. Jogou com garra. Agora, se a gente olhar desempenho e resultado, hoje o resultado foi melhor que o desempenho. Porque num tempo só a gente jogou, o segundo não. O Flamengo não quis jogar, está preocupado? Não. Não, senhor, Rafa, discordo. O Flamengo tentou jogar sim, o Vasco impôs dificuldade. Por que a gente tem que tirar o mérito do Vasco, cara? Sinceramente, por que tem que se tirar o mérito do Vasco? Se o Léo Jardim foi o melhor em campo, porra, é porque os caras pressionaram. Ninguém está comemorando empate. Ninguém está comemorando empate. Mas você tem que analisar o que aconteceu no jogo. Um primeiro tempo que criamos boas oportunidades. No segundo tempo, o Flamengo foi mais time. Empate foi de bom tamanho. Talvez, um empate em 1-1 fosse mais legal para o jogo, né? Ter um gol para cada lado. Mas o empate, para mim, seria interessante. Pô, Fábio, pelo amor de Deus, você está emocionado porque não perdemos. Porra, Anderson, acho que você não entendeu, mas eu vou repetir para você. Eu não estou emocionado não, cara. Mas eu vi um Vasco contra a equipe do Flamengo, que é muito melhor que a nossa, encarar o primeiro tempo de igual para igual e com melhores oportunidades. Veio o segundo tempo, faltou fôlego. Faltou peça de reposição de qualidade. Pô, os caras botaram Cebolinha, Pedro, Plata. Quem a gente tem no banco com essa capacidade? Não temos. Não temos, torcedor. Sejamos justos. Infelizmente, se o goleiro for melhor em campo, o time não jogou bem. Discordo. Você não pode... O goleiro pegou muito no segundo, Rafael. Não joga o primeiro tempo fora, gente. Pelo amor de Deus. Fizemos um bom primeiro tempo, sim. É isso. E o time foi competitivo. Alguns jogadores não foram bem individualmente. O Garré não foi bem. Entendeu? Então, individualmente, ele não foi bem. Mas você não pode dizer que o time foi mal. Ah, é pouco. Concordo, Eric. Aí a gente vai começar uma outra discussão. O Vasco não pode competir um tempo só. Perfeito. Concordamos com isso? Concordamos com isso. Mas como fazer para competir em condição de igualdade contra um time que tecnicamente é muito superior ao nosso e tem muitas opções no banco de reservas? Como fazer? E a gente teve, pelo menos, o que não tivemos em outros jogos, postura. Hoje, o torcedor não sai do Maracanã, o torcedor que acompanhou nossa transmissão não fica... quem tá bêbado é você, o seu vagabundo. Renan Silva, vai tomar no seu cu antes que eu me esqueça, desculpa. Pô, tô aqui trabalhando, palhaçada, rapaz. Discordar faz parte, Anderson, e é maneiro. Agora, não podemos jogar no lixo o primeiro tempo feito pelo Vasco. É pouco, mas falta pra nós o quê? O banco. Os caras botam no banco jogadores de muita qualidade. O Vasco, por exemplo, não pode se dar ao luxo de tirar o Verratti. O Verratti não pode sair do Vasco. Já pararam para pensar nisso? Eles, por exemplo, podem tirar o centroavante que estiver jogando lá e botar o Pedro. Essa é uma diferença. Entendeu? Então, assim,
tem que parar para pensar no que está acontecendo. Troféu Boas Oportunidades. Tá bom, gente. Agora, se você acha que o time do Vasco tem time para ganhar do Flamengo a qualquer momento, desculpa. Para mim, o futebol não é assim. O Vasco hoje tem uma enorme dificuldade, obrigado, Léo, para poder observar um jogo como esse. Como vai ter enorme dificuldade contra Palmeiras, enorme dificuldade contra o Atlético Mineiro, mesmo mal. E assim, para vocês que estão pessimistas ou jogando contra, o que vai acontecer? O flamenguista vai dizer para você, mas gente, tirou o pé. Tirou o pé porra nenhuma, eles jogaram em cima do Vasco sim, principalmente no segundo tempo. Suja, Fla-Press. Vou te mostrar e eu tenho absoluta convicção que você vai concordar comigo. Torcedor vascaíno, por que não acreditar que o Vasco possa hoje ganhar do Flamengo? Eu nasci torcendo pelo Vasco e a primeira referência que eu tenho de vitória do Vasco dentro do Maracanã diante do Flamengo foi em 1982. O Vasco foi campeão carioca. O time do Flamengo era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Timaço, né? Recém-campeão do mundo. Em 1981, um dos maiores times da história. O Vasco dentro do Maracanã foi lá e ganhou do Flamengo, foi campeão carioca. Lembra do time do Vasco, torcedor? Você sabe qual era o time do Vasco? Acácio, Galvão, Ney, Ivan e Pedrinho, Serginho, Dudu e Hernani, Pedrinho, Gaúcho, Roberto e Gerson. O Marquinhos entrou no intervalo do jogo e aos 3 minutos de cabeça fez o gol da vitória. Primeira vez que eu vi o Vasco ganhar do Flamengo, eu era um menino no Maracanã e a diferença de time era enorme. No ano anterior, em 81, o Vasco já tinha vencido o Flamengo 2 vezes na decisão do Campeonato Carioca. Foi para o terceiro jogo, aquela partida do Ladrilheiro, o Flamengo ganhou. E o Flamengo já tinha um timaço. E o Vasco enfraquecido. E ganhamos também. São várias vitórias que o Vasco já teve em cima do Flamengo, com o Vasco tecnicamente inferior. Como eu já vi também o Flamengo tecnicamente inferior ao Vasco ganhar da gente. É um clássico. Mas se você não acredita que o Vasco possa ganhar do Flamengo, nem apareça para ver o jogo. A tua energia não vai ajudar em nada. E se você não acredita que o Vasco possa ganhar e verbalizou, pior ainda, porque você vai torcer para o seu comentário estar certo. É aquele torcedor de comentário para o Vasco perder e você falar, eu te avisei, eu não disse que iria perder, você é melhor nem acompanhar a partida. Fique longe do jogo. Fique bem longe, porque o Vasco não precisa, nesse momento, de torcedores com este perfil. É o torcedor que não acredita, é o torcedor que, pior, ele não acredita e verbaliza. Ele vai torcer contra. Fique distante. Vá ao cinema. Deixe o Vasco para quem acredita. É melhor. A Fla-Press entrou em campo. A mídia suja. De que maneira? Abro a página do Globoesporte.com e tá lá. O que mudou do Vasco do 6-1 para cá? Por que buscaram a referência do 6-1? O 6-1 não foi o último confronto entre Vasco e Flamengo. De lá para cá, tivemos outros 4 jogos. Mas a mídia suja, a Fla-Press, ela busca uma referência para colocar o torcedor vascaíno em baixa, para colocar o time do Vasco em baixa, fazendo questão de pegar os jogadores do Vasco que estiveram naquela partida. E quantos ainda estão? O que mudou no elenco do 6-1 para cá? Por que a referência do 6-1? Isso que eu quero entender. Se de lá para cá nós já tivemos outros jogos, por que não pegar do último jogo, né? O Flamengo venceu o último jogo, mas tudo bem, é uma referência, né? Do último jogo para cá, o que mudou no Vasco? O que mudou no Flamengo? Mas pegar um jogo de 2024, quando de lá para cá nós já tivemos outros 4 confrontos, não faz o menor sentido, a não ser querer, né, colocar o vascaíno para baixo, que é o que a Fla-Press gosta de fazer, o que a mídia suja sempre gostou de fazer. E volta a fazer hoje, em dia de Flamengo e Vasco. O que é uma vergonha, mas
eu já estou acostumado e é assim que o Vasco se sustenta. Bom, a escolha em jogar no Maracanã vai causar um prejuízo financeiro? Parece que sim, mas eu não tenho convicção. Por quê? Ao jogar no Maracanã, mesmo com a capacidade que não se imaginava, para 60 mil torcedores, você precisa calcular bar, estacionamento e outras coisas que eu não tenho em mãos. Mas moralmente já se mostrou uma escolha errada, pelo fato do Maracanã não apanhar público superior a 55 mil torcedores e se imaginava esse público. A princípio, não teremos. Moralmente, já se mostrou então uma escolha errada do Vasco em optar por esta partida no Maracanã. Volto a afirmar, eu nem me prendo na questão financeira, no prejuízo financeiro, porque eu não tenho os números nas mãos. Eu não sei como calcular. Quanto é que o Vasco está pagando para jogar no Maracanã? Quanto ele gastaria em jogar em São Januário? O que é melhor, São Januário para 19 mil ou Maracanã para 30 mil ou para 20 mil? Seria melhor ter vendido lá para Brasília. O Vasco ganharia 2 milhões de reais de maneira líquida e não vai ganhar 2 milhões no Maracanã? Eu não sei calcular esse prejuízo financeiro ou esse lucro, mas moralmente o fato de não termos o Maracanã lotado já se mostrou uma escolha equivocada do Vasco. Vasco negocia a contratação de Diego Costa para reforçar o ataque. O Vasco da Gama está em avançadas negociações para contratar o experiente centroavante Diego Costa. Aos 36 anos, o jogador está livre no mercado após deixar o Grêmio no fim da última temporada e vê com bons olhos a possibilidade de defender o clube cruzmaltino. Segundo fontes ligadas à diretoria vascaína, as conversas estão bem encaminhadas, e o acerto pode ser anunciado nos próximos dias. O técnico Fábio Carille teria dado o aval para a chegada do atacante, que chegaria para ser uma das principais referências ofensivas da equipe no Campeonato Brasileiro. Diego Costa, que possui dupla nacionalidade, brasileira e espanhola, construiu carreira de destaque na Europa, com passagens marcantes por Atlético de Madrid e Chelsea. No futebol brasileiro, defendeu o Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, mostrando que ainda pode contribuir em alto nível. A diretoria do Vasco mantém cautela, mas está otimista com a negociação. A chegada de um nome de peso como Diego Costa seria um importante reforço, não apenas dentro de campo, mas também para motivar a torcida e dar mais experiência ao elenco.